Brasil de Pelotas recebe o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, o Galo venceu por 2-1. Bahia e Volta Redonda se enfrentam na Fonte Nova. O Bahia venceu o primeiro jogo por 2-1. O Botafogo recebe o Ipiranga do Rio Grande do Sul. No primeiro jogo, o Fogão fez 2-0. O Grêmio pega o ABC e no primeiro jogo, o Grêmio também venceu por 2-0. Flamengo e Maringá. Primeiro jogo, Maringá derrotou o Flamengo por 2-0. O Flamengo vai ter que superar essa derrota. CSA Internacional. No primeiro jogo, o Inter fez 2-1. Águia de Marabá contra o Fortaleza. O Fortaleza fez 6-1 na primeira partida. Tombense e Palmeiras. A Rádio Bandeirantes vai acompanhar de pertinho esse jogo. Teve a vitória do Verdão na ida por 4-2. E a transmissão Bandeirantes às 9h30 da noite de Corinthians e Remo. Corinthians tem que vencer de qualquer maneira por pelo menos 2 gols de diferença, já que o Remo marcou 2-0 na primeira partida. E ontem o técnico Cuca se manifestou ainda sobre a pressão que ele está sofrendo para deixar o clube. Ele disse que não irá tolerar afrontas e ofensas na nota emitida e que não vai mais se manifestar sobre a condenação dele por estupro e só vai fazer isso por meio dos advogados. Ele tem também representantes agora na Suíça. Vamos ver quais os passos que o Cuca vai dar para consertar isso, Thaís. Mas, desculpa, ele ainda não pediu, não reconheceu e vamos ver, não é, quais serão os desdobramentos para isso. Se o Corinthians perder hoje, certamente a pressão será ainda maior sobre o treinador corintiano, Thaís. Ricardo Capriotti com as transmissões da Rádio Bandeirantes nessa semana cheia de futebol, fechando o Jornal Gente desta quarta-feira. Rede Bandeirantes de Rádio. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Agora, News Drops com o Henrique do Vale, direto da Flórida. E o presidente Joe Biden anunciou formalmente que está concorrendo à reeleição na terça-feira, preparando inclusive o terreno para uma potencial revanche contra o seu antecessor, o ex-presidente Donald Trump. Em um vídeo divulgado, Biden acabou enquadrando a disputa do próximo ano como uma luta contra o extremismo republicano, argumentando que precisava de mais tempo para cumprir plenamente a sua promessa de restaurar o caráter da nação. Biden entra na corrida de 2024 com um histórico legislativo significativo, mas com baixos índices de aprovação e perguntas persistentes sobre a sua idade. Não se espera que surjam grandes adversários democratas e apenas 2 candidatos estão na corrida: a autora Marianne Williamson e o advogado ambiental Robert F. Kennedy Jr. Do lado republicano, a disputa até agora foi dominada por Trump, que lançou a sua terceira candidatura à Casa Branca em novembro. E a Disney está demitindo milhares de funcionários em toda a empresa esta semana, na segunda e maior onda de cortes, como parte do plano anunciado anteriormente pela gigante da mídia de reduzir sua força de trabalho. A última rodada de cortes de empregos vai afetar inclusive a ESPN, a divisão de entretenimento da Disney, a Disney Parks e a sua divisão de experiências e produtos como parte de um plano maior de redução da força de trabalho, anunciado em fevereiro, que tem como principal objetivo economizar 5,5 bilhões de dólares. A última rodada de demissões ocorre após uma onda inicial no mês passado e vai elevar o número total de empregos perdidos na empresa para 4 mil. As demissões, no entanto, não devem afetar os funcionários da linha de frente nos parques temáticos e resorts da Disney. Uma última e terceira onda de demissões para atingir o total de 7 mil é esperada antes do início do verão aqui nos Estados Unidos. A Disney tinha cerca de 220 mil funcionários no dia 1º de outubro do ano passado, nos quais aproximadamente 166 mil estavam empregados aqui nos Estados Unidos. Um corte de 7 mil empregos representa cerca de 3% da sua força de trabalho global. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 3 minutos. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes, que até agora acompanhou o Jornal Gente. Relembrando, a partir da próxima terça-feira, dia 2 de maio, Jornal Bandeirantes Gente também na tela do Band News TV, a partir das 8 da manhã, todos os dias, com a melhor programação do jornalismo, nessa união de forças, nesse multimídia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agora são 10 da manhã e 4 minutos. O Bastidores do Poder está chegando com as informações da nossa região, o que é destaque em Campinas, no cenário político, na prestação de serviço, atualização de trânsito e também um olhar atento para Brasília, para os acontecimentos nacionais e internacionais. Você confere com a gente até às 11h30 da manhã. Eu sou Heitor Fredo. Agradeço mais uma vez a sua companhia e conto com a sua participação pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Você pode comentar os principais assuntos do dia, os destaques que estamos trazendo ao longo da nossa programação e ajudar a gente a fazer a nossa informação mais próxima do nosso ouvinte também. A nossa edição de hoje conta com os trabalhos técnicos na mesa de som de Danilo Capucci, na central técnica Lucas Pessoa, também com a presença do Gil Kleber nesta quarta-feira. Já estamos no meio da semana, uma semana sem feriado. Segunda-feira da semana que vem é feriado, então tem muita gente já de olho na sexta, porque depois só volta às atividades na segunda-feira. Na terça-feira. Na segunda estaremos aqui, ao vivo, com a nossa programação, mas com um novo nome. A partir do dia 1º de maio, traremos no mesmo horário o Manhã Bandeirantes, com um conteúdo muito parecido, mas trazendo também outras informações de relevância para você que nos acompanha em AM 1170, em FM 85.7, sem deixar também de contar com a sua participação e também com os bastidores da política local. Tiago Prudente, muito bom dia para você, sempre um prazer ouvi-lo aqui no nosso Bastidores do Poder. Bom dia, Heitor, aos ouvintes. Nesta quarta-feira, já estamos no meio da semana e tá passando rápido, hein? E uma semana com virada de tempo, hein? Hoje o sol amanheceu, estamos nesse momento, apareceu bastante pela manhã e vai continuar assim até o começo da tarde. Nesse momento, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcando 23,3 graus, mas chove em algumas regiões da cidade de Campinas, em alguns bairros, pancadas de chuva mais leve. E ainda pela manhã, algumas entradas de sol são esperadas, deve proporcionar a temperatura máxima hoje no início da tarde, ali na hora do almoço, na casa dos 26 graus. Mas atenção, a partir da tarde, a instabilidade está prevista para chegar depois do que já se viu no oeste paulista, desde a madrugada, com chuvas fortes e a aproximação de uma frente fria que chega à nossa região, ocasionando chuvas, principalmente pancadas e temporais nas cidades da região metropolitana de Campinas, inclusive de forma recorrente e persistente. O que isso significa? Possibilidade grande de termos alguns transtornos. Então, Defesa Civil em Campinas, nas cidades da região metropolitana, devem ficar atentas com os pontos de alagamento e os momentos devem intercalar entre chuvas mais leves e moderadas e pancadas mais fortes. A quarta-feira, portanto, promete, principalmente para quem está saindo agora para trabalhar e voltar mais tarde ali no horário comercial, encarar a chuva na volta para casa. Mas amanhã do Campineiro já começou com trânsito na região da John Boy Dunlop. Isso porque um acidente foi registrado nas primeiras horas do dia, próximo à estação BRT Bandeirantes, na pista sentido centro. Quem atualiza a gente sobre a situação de momento é o repórter Daniel Oliveira. Bom dia para você, Daniel. Oi, Heitor, ótimo dia para você, para todo mundo que está sintonizado na Rádio Bandeirantes. A gente traz atualizações sobre o trânsito aqui na Avenida John Boy Dunlop. Pela manhã ficou muito complicado por conta do tombamento deste caminhão. O acidente aconteceu por volta das 6h40 da manhã. O veículo estava carregado com 24 toneladas de lixo. O motorista contou para a nossa equipe que ele saiu do aterro sanitário, que fica aqui na estrada da Mão Branca, e seguia para Paulínia.
é um trajeto que já é comum e ele faz essa viagem 3 vezes no dia aproximadamente. Então ele deixou o aterro sanitário e seguia pela John Boy Dunlop no sentido centro-bairro. E ele foi fazer o retorno bem próximo aqui da estação Bandeirantes. Nesse momento que ele acessou o retorno para pegar a via no sentido centro e acessar a rodovia dos Bandeirantes, a carga se deslocou dentro da caçamba. E aí o veículo acabou tombando. Por sorte, apesar do susto, ele não teve ferimentos e também nenhuma outra pessoa ficou ferida. Mas o congestionamento ficou intenso a partir do momento do acidente, até por volta das 9 horas da manhã. Equipes da prefeitura estão trabalhando para retirar a carga que ficou espalhada na via e em breve o caminhão também deve ser retirado e o trânsito liberado. Nesse momento, o motorista não encontra congestionamento, até porque já passamos do horário de pico e com as notícias sendo veiculadas, os motoristas também estão buscando rotas alternativas. Ainda não tem previsão de liberação, Heitor. Obrigado, Daniel Oliveira. Qualquer novidade sobre esse assunto, a gente volta ao longo da nossa programação até às 11h30 da manhã, deixando você bem informado, bem informada, nesta quarta-feira, 26 de abril de 2023. Vamos destacar, claro, os assuntos nacionais, como, por exemplo, a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Espanha. Ele agora há pouco discursou ao lado do primeiro-ministro, premier espanhol, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, inclusive, disse que presidências do Brasil no Mercosul e da Espanha na União Europeia devem ter uma oportunidade extraordinária para fazerem acordo comercial. A gente vai falar também sobre a pauta hoje em Brasília, afinal de contas, a expectativa para o depoimento de Jair Bolsonaro para a Polícia Federal, expectativa com relação ao projeto das fake news, que hoje pode ter um andamento importante, abertura da CPI em relação aos atos golpistas no dia 8 de janeiro. Mas para começarmos com o nosso noticiário local, Tiago Prudente, ontem a Câmara Municipal de Campinas teve a última sessão da CPI que investiga o então presidente, o ex-presidente da casa e ainda vereador Zé Carlos. Essa reunião foi importante para a leitura do relatório apresentado pelo vereador Major Jaime, do PP, e foi aprovada pelos vereadores. Explica para o nosso ouvinte o que significa isso a partir de agora, a aprovação do relatório da CPI. Isso pode, num próximo passo, resultar na cassação de mandato do vereador Zé Carlos, que já não é mais presidente da casa, mas ainda faz parte do Legislativo Municipal? Pode acabar com a cassação, mas tem um longo trajeto aí pela frente. Isso porque o relatório foi aprovado pelos membros da comissão. Agora esse relatório vai para o plenário, onde o plenário também vota esse relatório, se aprova ou se rejeita esse relatório feito por essa comissão parlamentar de inquérito. O que significa? O relatório pediu a cassação do vereador Zé Carlos, que então era presidente da Câmara de Campinas, devido a essas denúncias aí de propina para fazer contratos relacionados à Câmara da cidade. O que acontece agora? Se o relatório for aprovado, aí sim os vereadores têm que fazer uma proposta de CP. Então, o que é uma CP? Aí é uma comissão processante, que aí sim pode cassar o mandato do vereador Zé Carlos. Aí essa comissão, essa CP, vai então fazer toda a análise do material que foi recolhido pela CPI, e aí sim o vereador pode ter a abertura, pode ter o mandato cassado. Aí que tá, o detalhe é que esse relatório precisa de 17 votos para ser aprovado no plenário da Câmara. São 33 vereadores, então ele precisaria de 17 votos. Ele foi aprovado por unanimidade na comissão, com, na verdade, uma abstenção da Paula Miguel, do PT, que fez críticas à comissão parlamentar de inquérito. Mas, em todo caso, eu acho um pouco difícil se alcançar esses 17 votos dentro da Câmara de Campinas. Provavelmente vão ser tomadas algumas medidas dentro do regimento, como, por exemplo, um quórum baixo, com poucos vereadores, alguns vão se expor a votar contra, mas a gente tem que esperar. Eu não sei se tem um clima para que essa CP seja aberta, até por alguns votos protocolares dentro da comissão. Então, eu acho que é preciso esperar para ver como vai se comportar. Acho que a leitura está prevista para hoje,
e aí sim a votação no plenário da Câmara. Mas já era até esperado que o relatório pedisse essa cassação do vereador Zé Carlos, mas tem um longo processo pela frente, porque é preciso abrir uma comissão processante agora para então se analisar todo esse caso, Heitor. Em todo caso, a gente vê um avanço aí depois de 200 dias dessa comissão parlamentar de inquérito, mas ao mesmo tempo vê alguns vereadores tentaram na época abrir uma comissão processante, mas foi só possível uma CPI, e a CPI não era o melhor caminho, e sim uma comissão processante que agora sim pode ser aberta. Mas eu acho um pouco difícil devido às circunstâncias, a temperatura já baixou sobre esse caso, e você sabe, na política, como funcionam essas coisas. Muitas vezes, vereadores que estavam dispostos a votar a abertura da CPI naquela época, agora já não estão mais, e aqueles que já não estavam dispostos naquela época, agora, então, é que não vão votar mesmo. Processo de leitura foi realizado ontem na Câmara, um documento de 125 páginas, teve início por volta das 2h da tarde, encerrou às 5h30. Documento se debruçava sobre as acusações de cobrança de propina para favorecimento na contratação de empresas pelo Legislativo, tendo como principais alvos o ex-presidente da Casa, o vereador Zé Carlos, e o ex-subsecretário Rafael Creato. Ambos não compareceram para prestar depoimento sobre as acusações. A Comissão Parlamentar de Inquérito propõe um encaminhamento de cópias do relatório ao Ministério Público do Estado de São Paulo, com o intuito de tornar as conclusões alcançadas mais transparentes e efetivas, e também ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como recomenda a abertura de comissão processante para a cassação de mandato do vereador Zé Carlos. Então, na prática, o que foi investigado pelos vereadores vai ser encaminhado a outros órgãos de investigação, mas há recomendação, sim, para que uma comissão processante seja aberta e analise se é motivo para a cassação do mandato do vereador. Para ser aprovado, como bem destacou e encaminhado ao plenário, ao menos 4 dos 7 membros da comissão processante, da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, precisavam aprovar o relatório final. A CPI teve como presidente o vereador Paulo Gaspar, do Partido Novo, o vereador Major Jaime como relator, e como membros que votaram a favor, além do próprio relator Major Jaime, ele apresentou o relatório e seguiram o voto do relator, os vereadores Carmo Luiz, do PSC, Igor Diego, do Republicanos, o vereador Paulo Búfalo, do PSOL, e o vereador Luiz Cirilo, do PSDB. Esses vereadores que votaram a favor, eles tiveram ali uma apresentação discreta, digamos assim, nos argumentos, ao indicar que o que foi colocado pelo vereador Major Jaime seja de fato levado ao plenário da Câmara e a outros órgãos de investigação, como conta, por exemplo, o vereador Luiz Cirilo. Vamos ouvir um trecho do que foi a argumentação do voto do parlamentar. Senhor presidente, eu quero inicialmente cumprimentá-lo. Tudo que foi solicitado pelos membros da comissão, até onde eu tomei conhecimento, Vossa Excelência colocou em votação, colocou em discussão, ou seja, foi feito tudo de forma muito democrática. Quero fazer um elogio ao vereador Major Jaime, que procurou, dentro daquilo que lhe foi oferecido, relatar e transcrever todas as informações que tinha. Eu acho que os nossos procuradores, o atual presidente, também acho que deu todas as condições para que nós exercêssemos aí com seriedade o que nos foi otorgado e através de um sorteio. Eu acompanho o relator. A vereadora Paola Miguel, do PT, não votou contra o relatório, mas ela optou pela abstenção. Nas palavras da parlamentar, faltaram alguns elementos a mais para a investigação ir além do que o Ministério Público já vem apurando. As denúncias são extremamente graves. O que foram apresentados aqui, os áudios apresentam, são gravíssimos, o que a gente teve aqui. Mas eu acredito que houve falhas na condução do trabalho, justamente para elucidar os fatos, né, para averiguar tanto a licitação vigente quanto a de 2014. E quero aqui ressaltar, né, após a volta do recesso, até a última reunião que a gente teve, que foi para deliberar, né, que a gente tivesse o prazo de 10 dias para o relator,
A CPI teve como única atuação uma tentativa da reconvocação do Rafael Creato e 2 tentativas da convocação do vereador Zé Carlos e a leitura da transcrição dos áudios que foram o que todo mundo teve acesso, inclusive pela grande mídia, e foi justamente a primeira coisa que a gente acessou quando a gente iniciou os trabalhos aqui, né, na CPI. Posto isso, né, reafirmo minha opinião de que é fundamental que a gente investigue o que está acontecendo aqui dentro dessa casa, ressalta a importância do Ministério Público nas investigações, que foram as principais fontes, né, dessa CPI. Mas eu quero aqui também, né, dizer que, para além dos áudios, o que a gente tem? Para além dos áudios, quais foram as novas provas que essa CPI produziu ao longo desses 7 meses, se eu não estou enganada, de trabalho, né? Então, eu acredito que justamente a falta de estratégia trouxe dificuldades para a CPI reunir mais informações para que a gente tivesse a capacidade técnica e objetiva para a continuidade das investigações, para além, né, do Ministério Público. 10 da manhã, 19 minutos, estamos falando sobre a votação do relatório final da CPI da propina, relatório que foi aprovado e pede a abertura de uma comissão processante contra o vereador e ex-presidente da Câmara, Zé Carlos, relatório que teve à frente o vereador Major Jaime, do PP, que conversou com a equipe da Band ontem, a cobertura feita pelo repórter Everton Ramos, pelo cinegrafista Wilson Esmanhoto. Você acompanhou na tela do Band Cidade as informações ao vivo, e nós destacamos um trecho dessa entrevista em que o Major Jaime, vereador da cidade de Campinas, explica tecnicamente os próximos passos agora e a expectativa para, eventualmente, a abertura dessa comissão processante. Esses fatos foram fatos graves que se originaram em 2021, vieram à tona em 2022, né, através de uma operação do Ministério Público, e com, né, uma mobilização da sociedade de Campinas foi pedida a abertura de uma CPI para verificar, né, fatos que tinham acontecido naquela oportunidade envolvendo o então presidente. Depois disso, né, com a responsabilidade, a gente, como eu disse, desde o início, trabalhando bastante, buscando subsídios, as informações, em parceria também com o Ministério Público. Hoje eu apresento o relatório falando de indícios, né, que existem com relação a atos que podem ser colocados como transgressões aqui da casa, como também possíveis crimes cometidos à luz do Código Penal. Nós temos agora que apresentar isso ao plenário, então houve a apresentação do relatório. Esse relatório quer dizer que ele tem condições agora de ir a plenário para a votação de todos os demais vereadores. São 33 vereadores e eles agora é que vão deliberar qual é o próximo passo que a gente pode tomar, o arquivamento ou até a abertura de uma comissão processante. 10 da manhã, 21 minutos. Tiago Prudente, para a abertura da comissão processante são necessários 17 votos dos 33 vereadores ao todo. O fato de 6 votarem a favor do relatório pode parecer um indício de que já são 6 votos favoráveis à abertura da comissão. Mas na política não é bem assim que funciona. Votar a favor do relatório é quase como dizer: nós fizemos o nosso trabalho dentro do possível. Os vereadores estão indicando para o eleitorado, para a população em geral de Campinas, que ouviu, dentro da possibilidade, os personagens envolvidos nas denúncias, tentou ouvir os outros 2, os principais, e investigou até onde era capaz, passando agora adiante as informações para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Daí a esses mesmos vereadores votarem a favor da comissão processante, é uma outra discussão que a gente vai descobrir na sessão de hoje à noite na Câmara Municipal. Se essa discussão acontecer, né? Porque se não tiver quórum também, o relatório é arquivado como determina o regimento. Então, a gente tem que analisar muito claramente o que vai ser feito, porque nem sempre a gente tem os 33 vereadores lá na Câmara, na sessão, então diminui essa possibilidade de aprovação. E tem um outro detalhe: a CPI, a crítica que a vereadora Paula Miguel do PT faz referente à CPI, ela é
plausível, e a gente ressaltou isso aqui outras vezes no Bastidores do Poder. Inclusive o próprio presidente da CPI, o vereador Paulo Gaspar, quando foi abrir a CPI, tinha proposto uma CP, uma comissão processante, para fazer não ter essa etapa da CPI, porque já havia os documentos do Ministério Público, mas a Câmara não quis que a CP, para quem está em casa entender, para você abrir uma comissão processante, você não precisa de uma CPI antes, ou seja, ela pode ser aberta diretamente. O que aconteceu na Câmara de Campinas é que não se conseguiu votos para abrir uma comissão processante. Para abrir uma comissão processante, você precisa de 22 votos dos 33. Então, é um quórum qualificado, é uma votação qualificada na Câmara. Isso não foi possível na época, então foi feita uma CPI. A CPI você precisa de menos assinaturas ali, e aí os vereadores da oposição independentes conseguiram ali, se eu não me engano, são 10 assinaturas, 11 assinaturas para abrir a CPI, então a CPI foi aberta. Mas a CPI faz apenas esse relatório, que faz indicações do que pode ser feito. Entre elas, nesse relatório, a cassação do vereador Zé Carlos, que é isso que foi feito. Agora o relatório, se aprovado com 17 votos, é aberta uma comissão processante. Se o relatório for arquivado, não quer dizer que não possa ser aberta uma comissão processante. O vereador tem que entrar com um pedido. Só que aí é preciso 22 votos. Ou seja, a chance desse relatório ser arquivado é muito grande, porque a CPI não avançou diante das investigações do Ministério Público. E a gente tem que deixar isso muito claro. A CPI não conseguiu ouvir o vereador Zé Carlos, não conseguiu ouvir o outro alvo das operações do Rafael Creato. Então ela se baseia muito no material que já foi colhido pelo Ministério Público. E essa é a crítica que eu faço a esse tipo de instrumento, quando já há uma investigação de outro órgão competente, como o Ministério Público ou até mesmo a própria polícia. O que a CPI vai conseguir avançar? Geralmente é quase nada, e é muito do que a gente viu hoje em Campinas, porque ela refém das investigações que já estavam sendo feitas e mais avançadas, porque a CPI também tem as suas limitações. Estou falando do exemplo de Campinas, mas aplico para outros exemplos na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara dos Deputados, porque quando outros órgãos que sim são competentes para investigar e já estão fazendo isso, é melhor que essas investigações se concluam e aí as casas legislativas utilizem outros instrumentos para que aí sim elas sejam mais efetivas. A chance desse relatório ser arquivado é muito grande e que mais de 200 dias de trabalho sejam perdidos também. Agora, politicamente, a gente vai descobrir, acredito, só no ano que vem, se há algum efeito prático para a campanha de Zé Carlos à reeleição, um vereador que já vem há alguns mandatos tendo uma boa votação, sempre teve uma base política na região da Vila Padre e Anchieta, mas votos espalhados por toda a cidade, outros bairros também ajudaram a eleger Zé Carlos. Na Vila Padre e Anchieta, especificamente, já há uma concorrência com outro vereador também eleito, Eduardo Magoga, mas politicamente a gente só vai descobrir realmente na urna se não houver um avanço da comissão processante e novos fatos relacionados à investigação do Ministério Público. Porque me parece que na Câmara Municipal ele não deve mesmo mais se manifestar a respeito do assunto. Não falou quando foi convocado a CPI. Acho pouco provável que se manifeste, a não ser com uma abertura de comissão processante, que aí no jargão popular a água bateria no pescoço. E aí ele teria que falar, né, Tiago? Exatamente, porque aí ele teria que se defender, né? Porque aí a comissão processante vai exatamente para fazer a cassação do mandato dele. E numa cassação ele ficaria inelegível por 8 anos. Então aí sim é uma defesa direta. No caso da CPI, a CPI investiga as denúncias e não o vereador para cassar o mandato do vereador. Então ele não precisa se defender diretamente, foi exatamente isso que ele fez, dizendo que estava ali respondendo ao Ministério Público, o Rafael Creato também usou esses argumentos, então a gente tem ali uma dificuldade da CPI. E aí, Heitor, a gente entra naquela questão, você falou da eleição do ano que vem, é claro que deve ter algum efeito, mas será que vai ter um efeito tão grande? Porque quando essas denúncias vieram à tona, a Câmara já teve até dificuldade para abrir a CPI, porque havia ali um embate entre a oposição e entre os vereadores independentes, porque a oposição é ligada à esquerda e os vereadores independentes são ligados ao bolsonarismo, que não queriam assinar a CPI em conjunto. Foi preciso o vereador do Novo, Paulo Gaspar,
fazer uma mediação para que essa CPI fosse aberta. Naquele momento em que tudo tinha vindo à tona, a Câmara estava com dificuldade de abrir uma CPI, não abriu, teve que abrir uma CPI. Aí eu fico pensando, será que daqui um ano, mais do que isso, que é quando vai acontecer a eleição, será que vai ter algum impacto? Se nem assim foi suficiente para pressionar a Câmara, você acha que o eleitor vai lembrar do que aconteceu há tanto tempo? Porque essa questão da memória curta é uma coisa que os políticos apostam muito. E será que ele não espera que isso também tenha um efeito lá na frente? Porque os nossos vereadores também usam muito daquela situação do clientelismo, né? Eles tapam buraco na esquina, arruma pracinha lá, pede uma poda de árvore, e aí a função deles mesmo acaba ficando de lado. Vamos acompanhar os próximos passos previstos para hoje. Sessão da Câmara Municipal deve votar no plenário o relatório que pede a abertura de uma comissão processante contra o vereador e ex-presidente da Câmara, Zé Carlos. Bastidores do Poder vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos trazer também destaques nacionais, como, por exemplo, a viagem do presidente Lula à Espanha. Ele falou agora há pouco, nós vamos trazer um trecho também desse depoimento, em que ele destaca especificamente o cuidado que o Brasil deve ter com a Amazônia e também uma relação com o agronegócio. E ainda, nesse momento, o Corpo de Bombeiros na cidade de Sumaré trabalha para conter um incêndio de grandes proporções em uma residência. Nós vamos trazer as informações já apuradas pela Central de Jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Depois de um intervalo rápido, continue com a gente no Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Ei, você aí, você que tá ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Manter o arroz na lista de compras está cada vez mais pesado para o bolso do brasileiro. Somente de janeiro a março deste ano, o arroz ficou 6% mais caro. Os principais motivos, segundo economistas, é a queda da produção, principalmente na região sul do país, que é o maior produtor de arroz. Essa redução foi provocada pelo clima seco, que atingiu o Rio Grande do Sul. E esse aumento de preços deve continuar ocorrendo nos próximos meses, até o fim da safra e a acomodação da distribuição logística. As farinhas derivadas da mandioca também estão pesando no bolso do consumidor, devido à safra menor causada pelo clima. A boa notícia é que a safra deste ano tem uma projeção de até 10% maior, o que pode aliviar o bolso do consumidor nos próximos meses. E para saber mais sobre essa e outras notícias, acesse o portal bandmulti.com. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Agora são 10 da manhã, 32 minutos. Bastidores do Poder de volta na Rádio Bandeirantes, AM 1170, FM 85.7. Você nos acompanha também pelo YouTube com imagem. Só colocar na barra de busca Rádio Bandeirantes Campinas que você vai acompanhar a nossa programação direto aqui do estúdio da Bandeirantes em Campinas. Chegando agora com a gente o Gustavo Gimenez com informações sobre um incêndio que está sendo combatido agora por equipes do Corpo de Bombeiros na cidade de Sumaré. E, infelizmente, já há confirmação de 2 mortes, Gustavo. Dentro do possível, bom dia para você. Exatamente, Heitor. Bom dia a você, ao Thiago, a todos que nos acompanham. Morte de 2 pessoas, entre elas uma criança, portanto, na cidade de Sumaré. Jardim Fantinati, Nova Veneza, é onde acontece esse incêndio. Portanto, Jardim Fantinati é o bairro, Nova Veneza é uma região, né, mais próxima, inclusive, aqui a Campinas. Esse incêndio teria começado em um imóvel e rapidamente se espalhado. Ainda não há informações do que teria provocado as chamas. O que se sabe é que é bem próximo, inclusive, a uma unidade escolar. Isso fez com que os bombeiros rapidamente se mobilizassem ainda mais, estão então ali no entorno fazendo os trabalhos. A gente está acompanhando com uma equipe, inclusive, no local, e assim que tivermos mais detalhes, traremos aqui. Eu até chequei agora há pouco se havia informações sobre feridos. Por enquanto, não há informação de pessoas feridas. De fato, infelizmente, 2 pessoas mortas na manhã de hoje, Heitor. Gustavo Gimenez, ontem nós trouxemos aqui ao vivo a entrevista com a Shaula Vizelli, que é coordenadora do programa de imunização da Secretaria de Saúde de Campinas, e ela destacou aqui no nosso Bastidores do Poder que a partir de hoje Campinas aplicaria as doses da vacina bivalente contra a Covid-19 para toda a população adulta com mais de 18 anos. Isso já está acontecendo, os postos de saúde já estão recebendo a população para essa etapa nova de imunização? Então, Heitor, esse trabalho é importante porque aqui em Campinas todos os centros de saúde já estão fazendo aí a aplicação dessa dose bivalente da Pfizer, portanto não é necessário agendamento. Até chamei a atenção mais cedo, durante a participação no Band News TV, porque antigamente aqui em Campinas era necessário o agendamento e funcionou muito bem. Hoje, por haver doses disponíveis, não há necessidade. É só chegar mesmo ali no centro de saúde, apresentar a carteirinha de vacinação se tiver, se esqueceu em casa não é um problema. Documento com foto, de preferência com o CPF já. Se não, apresenta o CPF separado. É o modo como que a prefeitura controla, então, as doses aplicadas. Você chega lá e já recebe o imunizante. Para isso, a pessoa precisa ter tomado 2 doses de algum dos imunizantes, seja Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, há pelo menos 4 meses. Então, é preciso essa janela. Última dose, espera 4 meses e já toma, então, o imunizante bivalente. Para a gente olhar um pouquinho até agora, desde 27 de fevereiro, foram aplicadas 86 mil doses aqui na cidade de Campinas. Esse número, quando a gente olha para pessoas com mais de 60 anos, representa apenas 45%, ou seja, não é o ideal, né? Pelo contrário, a meta é de 90%, então está bem abaixo do que é considerado ideal, bem abaixo do que a Prefeitura, a Secretaria Municipal da Saúde e até mesmo a própria OMS, a partir de estudos, considera relevante para que uma pessoa já imunizada possa proteger também as demais e assim não fazer a contaminação. Só reforçando que bivalente, por quê? Porque também tem ali a proteção contra outras variantes, como o Ômicron e também as próprias subvariantes da Ômicron, que são muitas, a gente foi acompanhando a chegada delas, né? Mas ainda bem, por estarmos vacinados, conseguimos controlar muito bem a força, a intensidade dessa doença, Heitor. 10h36, quarta-feira hoje que promete uma virada no tempo. Para você que está chegando agora aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, hoje a previsão é para chuva forte, com possibilidade inclusive de temporal e reforço das equipes de defesa civil em pontos de alagamento que já são tradicionais em Campinas. A expectativa dos meteorologistas, Gustavo, é que até o período da tarde a gente fique com o sol um pouco mais aberto, mais visível e as temperaturas um pouco mais altas. Mas quem nos ouve agora e está programando a volta para casa no fim do horário comercial deve pegar essa chuva no caminho. Exatamente, Heitor. É o alerta laranja, portanto, que está estendido aí por boa parte do estado de São Paulo, inclui a capital, parte do Vale do Paraíba, região de Campinas, vai para Ribeirão Preto e região noroeste, oeste do estado.
Hoje, principalmente, pela manhã, no Bora São Paulo, nós mostramos a quantidade de chuva, principalmente ali em Rio Preto, né? Temperatura, inclusive, baixa em Botucatu, não passando de 22 graus. Então, a chuva começou lá naquela região noroeste-oeste e deve chegar. Então, nós estamos falando de um fenômeno que está trazendo principalmente chuva ou umidade mesmo ali da região norte do país. Essa chuva deve chegar aqui em Campinas, né? Já há chance que ela chegue por volta do meio-dia, mas principalmente a partir das 4 da tarde pode vir com intensidade. Esse é o cuidado principalmente. Alerta, inclusive, a possibilidade de granizo. Então, muita atenção, principalmente para quem for sair de casa mais à tarde, do trabalho, e o alerta sempre importante. Campinas espalhou aquelas placas avisando o alerta de alagamento. Então, fique atento a essas áreas, é possível a gente ficar informado com isso, né? Muitas pessoas já conhecem a cidade, sabem da possibilidade de alagamento, então muito cuidado para o dia de hoje, Heitor. Alguns pontos tradicionais de alagamento, Marginal do Pissarrão, Avenida Princesa do Oeste, locais que quem puder evitar nesse período de fim de tarde vai fazer um bom negócio. 4 da tarde no Brasil Urgente estaremos monitorando também a situação da cidade e o Gustavo Gimenez amanhã às 8 da manhã vai trazer as principais informações logo cedinho no Bora São Paulo com todo o time de jornalismo da Band+. Gustavo, sempre muito bem-vindo à sua presença aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes e amanhã acompanho você também na tela do Bora às 8 da manhã. É isso, espero todos vocês, ótimo dia, boa quarta-feira. Ouvinte da Rádio Bandeirantes, participa com a gente pelo WhatsApp 971021493, 971021493, agradecendo aqui as mensagens do Celso Santos, do Joel, que está nos acompanhando também pela internet, e aqui alguns comentários dos nossos ouvintes com relação a esse primeiro bloco em que falamos da política local, mais especificamente da leitura do relatório final da CPI da propina que investiga o ex-presidente, ainda vereador, Zé Carlos, na cidade de Campinas. O Wagner Marcondes escreve pra gente: bom dia, anotem. CPI no Brasil só se presta a 2 coisas: sessões infindáveis de pizzas e salgadinhos e, vez por outra, tentativa de lacração por parte de quem, na grande maioria das vezes, é mais sujo do que quem está sendo investigado. Um enorme desperdício de tempo e dinheiro. Mas podemos ficar tranquilos, não é? Afinal, esta cidade e este país não tem nada mais sério para se preocuparem. No Brasil, a história nos mostra que CPI é sinônimo de circo, imagem que tem o nosso ouvinte Wagner Marcondes com relação às comissões parlamentares de inquérito, e aqui não só essa especificamente de Campinas, mas a CPI como um todo. Ainda falando dos assuntos municipais, o Edmilson nos escreve dizendo, ainda a respeito do aumento dos vereadores dos salários dos vereadores, vocês acham que o prefeito vai ter coragem de vetar? Jamais. Ele depende de aprovações de projetos e se ele não sancionar seus projetos, vão ficar travados no Legislativo. É uma verdadeira troca de favores de coja, na opinião do ouvinte Edmilson, que só pensa neles. Gostaria de ouvir o prefeito para saber o que ele acha e vai fazer. O prefeito, nesse caso, eu realmente não sei como funciona o trâmite. Ele tem o poder de vetar esse aumento dos vereadores ou é apenas um subsídio que é aprovado pela própria Câmara? Você tem essa informação, Tiago Prudente? A gente vai restabelecer o contato com o Tiago Prudente. Daqui a pouquinho ele traz também... Voltei. Pois não, Tiago? Eu tava com o microfone fechado, fecha o microfone para atrapalhar você e o Gustavo aí, agora esqueço de ligar de volta. Então, eu preciso checar, eu vou fazer essa apuração para o nosso ouvinte, porque tem alguns projetos que não precisam da sanção do prefeito, porque são decretos legislativos. Eu vou checar essa informação e já trago a informação aqui na Rádio Bandeirantes. Perfeito. Também agradecendo aqui mais mensagens que vão chegando, mensagem que chega agora do ouvinte Rodrigo, que também está nos acompanhando e está também em AM 1170, bem informado na manhã desta quarta-feira. Olha, mais uma informação aqui para você que está circulando pela cidade de Campinas, principalmente você que consome, você que é cliente do Mercado Municipal, o Mercadão aqui na cidade. Tem mudança hoje no estacionamento que está interditado. Um bloqueio que está sendo realizado no estacionamento do Mercadão para o início de obras no local. Bloqueio que já começou nas primeiras horas do dia devido às obras onde os carros são estacionados, e a intenção
desse momento agora é instalar tendas e um galpão para transferência dos permissionários. É a primeira fase das obras de restauração e da reforma do Mercadão, que foi inaugurado em 1908 pelo então prefeito Orozimbo Maia. Então, o Mercadão completando 115 anos. Inclusive, falamos sobre o aniversário dele aqui no Bastidores do Poder. As tendas vão ser instaladas dos dois lados do Mercadão. No estacionamento de baixo, que tem uma área maior, também vai ser construído um galpão de 25 metros por 60 metros. E tanto as tendas quanto o galpão vão ter piso nivelado e climatização. Os banheiros no Mercadão também vão ter alteração e vão funcionar na área externa, em 2 containers. Um com sanitários femininos e outro com sanitário masculino. Então você que é frequentador do Mercadão, você que está programando para daqui a pouco fazer compras, fique atento a essa mudança que acontece em função das obras nesse patrimônio da cidade de Campinas. São 10h43. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na Espanha, onde nesta quarta-feira cumpre agenda com autoridades e empresários locais. O presidente Lula e ministros de estados do Brasil já se reuniram na quarta-feira com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Ao menos 3 atos foram assinados, 2 memorandos e uma carta de intenções. Um dos atos prevê a cooperação na área do ensino superior. Outro destaca ações entre os Ministérios do Trabalho do Brasil e da Espanha. E a carta de intenções está voltada para investimentos em ciência, tecnologia e também na área de inovação. Esses atos fazem parte desse encontro e há também a previsão hoje para um almoço no palácio onde mora o rei Felipe VI, o encontro do presidente Lula com o monarca espanhol. Nesse primeiro discurso que Lula fez à Espanha mais cedo, ele destacou a intenção do Brasil de terminar com o desmatamento ilegal da Amazônia, utilizar a floresta dentro da sua soberania para também abrir a possibilidade de estudos estrangeiros e falou também sobre o fortalecimento do agronegócio sem afetar a proteção ao meio ambiente. E a minha vinda aqui é para dizer para a Espanha, o Brasil está de volta, a gente vai recuperar o que nós já tínhamos construído. A gente vai voltar a investir muito na educação, a gente vai investir no ensino fundamental, a gente vai investir na escola de tempo integral, a gente vai investir nas universidades, a gente vai investir em pesquisa, a gente vai cuidar da questão do clima com responsabilidade. Nós assumimos o compromisso de não, de até 2030, chegar a desmatamento zero na Amazônia. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. O que nós queremos é transformar aquele território que é soberano do Brasil, num centro de pesquisa, para que os pesquisadores do mundo inteiro possam participar de pesquisar a riqueza da nossa biodiversidade e ver se da riqueza da biodiversidade a gente pode extrair produtos para a indústria de fármaco, para a indústria de cosméticos, para gerar emprego para 25 milhões de pessoas que moram lá. Porque aquelas pessoas querem ter direito às coisas, aquelas pessoas querem ter carro, aquelas pessoas querem ter geladeira, aquelas pessoas querem ter televisão, aquelas pessoas querem passear. Nós não podemos passar a ideia que preservar a Amazônia é segregar aquelas pessoas no mundo inóspito. Não. Nós queremos que eles tenham acesso à mesma coisa que tem as pessoas que moram em Madrid. Mas isso pode ser feito sem que a gente utilize a derrubada de árvores como pretexto para o progresso. No caso do Brasil, a nossa agricultura ela pode praticamente dobrar a sua produção, que não é pequena. Nós chegamos quase a 300 milhões de toneladas de grãos. A gente pode dobrar sem precisar desmatar a Amazônia, sem precisar mexer no Pantanal, sem precisar mexer na Caatinga, sem precisar mexer na Mata Atlântica. A gente pode dobrar a produção apenas recuperando as terras degradadas que estão, hoje inutilizadas no Brasil. Você pode recuperar essa terra e voltar a produzir o que você quiser.
Esse foi um discurso que Lula bateu muito durante a campanha à presidência da República em 2022 e que ele tenta agora levar para outros países. Agora cabe ao governo colocar em prática tanto a proteção da Amazônia, que ainda não apresenta números nesses primeiros meses de governo que possam ser apontados como favoráveis, como também essa relação com o agronegócio, que ainda não parece ter dado match, como se diz hoje no jargão popular. Tiago? A gente tem que abordar alguns aspectos dessa viagem, né? O principal é que, nesse caso, a viagem à Espanha, ela tem já de olho no acordo entre Mercosul e União Europeia, porque a Espanha vai assumir o Conselho na União Europeia exatamente que trata desse tratado entre os dois blocos. Então essa visita tem primeiro essa aproximação entre os dois presidentes. Lembrando que a Espanha tem um presidente de esquerda, então essa aproximação também é um pouco mais natural devido ao campo político do presidente Lula. Então a principal função dessa visita é essa aproximação para que o acordo Mercosul e União Europeia saia ainda esse ano. Por outro lado, quando o presidente Lula fala principalmente de Amazônia nesse discurso da União Europeia, a gente tem que lembrar que o Parlamento Europeu aprovou uma lei em que apenas produtos de regiões onde não tem desmatamento podem ser comprados pela União Europeia. É claro que isso foi aprovado pelo Parlamento Europeu, precisa ser ratificado pelos parlamentos dos países que compõem a União Europeia, mas a tendência é que isso seja aprovado. Então, o que significaria? Produtos de áreas desmatadas não seriam mais comprados pela União Europeia. Então, esse trabalho também de recuperação da imagem do Brasil quanto ao desmatamento é importante, principalmente para ajudar o agronegócio brasileiro. Eu não estou falando aqui que o agro produz em área desmatada. A grande maioria do agro brasileiro faz sim um trabalho sério, respeitando as leis brasileiras, mas tem uma pequena parte que desobedece. Essa pequena parte acaba manchando todo um setor. Então, é preciso ter muito cuidado com isso quando a gente fala disso, e o governo trabalha principalmente para aumentar essa credibilidade do agro brasileiro. Ao mesmo tempo, ele fala internamente, para que esses laços sejam estreitados com o agro brasileiro. Lembrando que o ministro Carlos Fávaro, que já é ligado ao agro, já vem fazendo esse trabalho de incentivo. A gente teve o lançamento do Plano Safra, alguns incentivos. Então, aos poucos, isso vai se encaixando. Lembrando que os principais empresários do agro brasileiro estão ligados ao bolsonarismo, mas também são muito pragmáticos. Então, eles estão ali interessados em ver essa possibilidade de aumentar as exportações, investimentos. Então, a gente tem toda essa questão sendo abordada. Então, eu abordaria esses 3 pontos. A visita fala para 2 mercados, em 2 sentidos, no acordo Mercosul-União Europeia, já visando o acordo que a lei que a União Europeia aprovou, e também um recado para o mercado interno do governo Lula. A passagem de Lula pela Europa também traz alguns pontos importantes para esse governo, como principalmente a recolocação do Brasil como uma potência para principalmente os países europeus, mas também com outros países de regiões emergentes. E Lula defende a criação de um G20 da paz. O presidente Lula também disse nesta quarta-feira que a preocupação de alguns países com o crescimento econômico da China representa uma contradição aos princípios defendidos pelo Consenso de Washington na década de 80, que é o Consenso de Washington, um conjunto de recomendações neoliberais visando o desenvolvimento econômico. Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente brasileiro defende a criação de um G20 da paz, afirmação que foi feita também ao lado do presidente espanhol Pedro Sánchez, e após a assinatura dos 3 memorandos que eu destaquei anteriormente. Lula acrescentou que, por conta do Consenso de Washington, todas as mega empresas americanas investiram não para desenvolver a China, mas para utilizar a mão de obra barata que a China oferecia naquele instante. Os chineses souberam tirar proveito do investimento, mas quando Trump foi candidato à presidência dos Estados Unidos, começou a dizer que era preciso retirar as empresas que estavam na China. Nas palavras de Lula, já era tarde, porque a China já é a 2ª economia mundial e possivelmente no próximo ano seja a 1ª economia do mundo.
Lula estaria cutucando algumas feridas do capitalismo nesta nova fase como presidente da República ou não chega a tanto, Thiago? Eu acho que ele não está criticando o capitalismo, eu acho que é mais uma questão ligada aos Estados Unidos. Porque se a gente lembra a questão do Afeganistão, quando o Talibã retomou o Afeganistão, a gente tem que lembrar que é o seguinte, quem patrocinou o Talibã para derrubar o governo lá atrás, quem ajudou a formar essas milícias que existem ali no Oriente Médio, foi o próprio Estados Unidos na guerra contra a Rússia. Quando a Rússia tentava tomar o Afeganistão, os Estados Unidos patrocinava o Talibã. Então, é o que eu digo, as medidas que são tomadas sem ser pensadas a longo prazo trazem consequências. E quem foi vítima do Talibã agora? O próprio Estados Unidos, com a retirada das tropas americanas, que acabou deixando o país na mão de extremistas. É claro que o contexto é muito mais complexo, mas para dar um exemplo. E o que o Lula está falando é exatamente isso, sobre a questão das empresas americanas. Elas foram para a China com o interesse de explorar a mão de obra chinesa, que é muito mais barata do que em outros países. E todos os ouvintes aqui sabem disso. Na China, os trabalhadores têm muito menos direitos, recebem um salário menor, e a China tirou proveito disso. E ele tem razão quando diz que o Trump fez uma campanha muito forte referente a isso, de que essas empresas teriam que trazer esses empregos de volta para os Estados Unidos, mas já era tarde demais. A China já é a segunda maior economia do mundo e caminha para tomar o lugar dos Estados Unidos. Então, é preciso atenção. Decisões que você toma no passado, elas vão refletir no seu futuro. E isso fica muito claro quando a gente fala da questão do investimento americano no mundo. A China já tomou o lugar dos Estados Unidos em muitos países como um país que mais investe. Foi uma opção também dos Estados Unidos, que nos últimos 20 anos jogou muito dinheiro em guerras e não no investimento de países onde ele queria manter a influência. Então, decisões do passado refletem no futuro, e eu acho que o presidente Lula quis fazer mais ou menos essa analogia. Não adianta agora querer transformar a China num bicho-papão, porque ela já é a segunda maior economia do mundo, ela tem voz e ela vai precisar ser ouvida, independentemente se os Estados Unidos se posicionar contra ou não, porque isso foi algo criado pelo próprio Estados Unidos. Então é mais ou menos isso. É claro que a análise aqui é superficial, é muito mais complexo esse contexto geopolítico, mas nesse sentido, Heitor. Então eu usei outros exemplos aqui, além desse da China dos anos 80. São 10 da manhã, 55 minutos. Deixa eu dar mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. Você continua participando do Bastidores do Poder pelo 971021493, 971021493. Alguns ouvintes tirando dúvidas com relação a informações, e agradecemos demais a confiança aqui para que a gente passe também mais informações a você. Ouvinte se identifica aqui como Pitágoras no seu WhatsApp, final do telefone 6823. Bom dia, é verídico que teve facada no terminal rodoviário? E agradece aqui também a nossa participação, mas olha, meu caro ouvinte, a informação que nós temos é a seguinte: esse vídeo que você deve ter recebido está circulando em algumas plataformas digitais, em grupos de WhatsApp, como sendo um possível ataque que aconteceu no terminal rodoviário de Campinas. Nós recebemos ontem essa imagem também, que já estava circulando anteontem, mas não há confirmação de nada com relação à Guarda Municipal, Polícia Militar, nem sequer a data do vídeo. Para quem não acompanhou ou não recebeu essa imagem, ali, se for realmente disso que nós estamos falando, é possível ver uma confusão entre dois homens que estariam em situação de rua do lado de fora do terminal rodoviário, que hoje tem uma dificuldade muito maior de acesso para quem não é passageiro, para quem não tem ou bilhete único ou passagem em mãos. Então, essa informação não procede. Nosso outro ouvinte, o Adriano Vermelho, fala sobre o caso que aconteceu ontem no Colégio Carlos Gomes. E também recebemos diversas mensagens, então acho importante a gente esclarecer o que de fato aconteceu ontem no Colégio Carlos Gomes. Foi destaque, inclusive, do Brasil Urgente, da nossa edição regional, que começa todos os dias às 4 da tarde. O que aconteceu ontem foi o seguinte: horário próximo à saída de aulas, nós recebemos a informação de que as viaturas da Guarda Municipal, da Polícia Militar, estavam se deslocando para lá,
e o ocorrido foi um homem que estaria também em situação de rua, embriagado, tentou entrar no colégio, mas não estava armado, não estava portando faca, nenhuma outra arma branca. Ao perceber a movimentação estranha desse homem entrando no colégio, os pais dos alunos que estavam aguardando a saída das aulas contiveram esse homem até a chegada, primeiro da viatura da Guarda Municipal, depois da Polícia Militar, que já estavam fazendo patrulhamento e deram uma resposta rápida justamente nesses projetos que a gente vem mostrando, tanto a cidade quanto o estado envolvidos na comunidade escolar. Esse homem foi contido, conduzido ao 1º distrito policial e não ficou configurado ali como nenhum ataque ou tentativa de invasão com a intenção de atacar alunos ou professores e outros funcionários. O que se teve ali foi um susto dos pais pelo momento que a gente está vivendo, pelos casos graves que aconteceram em São Paulo e em Blumenau e, claro, uma resposta rápida também das viaturas que ali faziam patrulhamento. Então são esses os dois fatos que vêm movimentando as redes sociais, as informações, e esses são os fatos apurados pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o Adriano Vermelho escreve dizendo: aconteceu de novo, mas num contexto que me faz pensar. Ontem, um senhor alcoolizado invadiu a escola Carlos Gomes, não estava com uma faca, tá, Adriano? Só pra gente corrigir essa informação, mas um adolescente percebeu a ação e com habilidade o imobilizou. Quem imobilizou, na verdade, foi o pai de um aluno. Agora reflita comigo, e se a imprensa, muito criticada pela forma dita sensacionalista na cobertura dos ataques nas escolas, suprimisse muitas informações, esse rapaz ou esse pai não estaria menos atento e mesmo a nossa guarda do dia a dia estaria tão alta como agora? O que ele acredita é que devem haver, sim, divulgações sobre fatos para ajudar a proteger com muito critério, mesmo porque a medida entre o remédio e o veneno é a dose. Muito obrigado, Adriano Vermelho, pela opinião. Concordo e, olha, é o nosso desafio diariamente estar sempre filtrando as informações e levar ao ouvinte, ao telespectador, aquilo que já está apurado com fontes oficiais, com fontes confiáveis. Quero agradecer também a mensagem que chega do Bruno Henrique, torcedor bugrino. Tá feliz, hein, Bruno Henrique? Guarani com 100% na Série B. Parabéns pelo Brasil Urgente Campinas. Gostei do Manhã Bandeirantes para Campinas e região, AM 1170 FM 85.7. Grande abraço ao Bruno Henrique, que nos ouve também na manhã desta quarta-feira. Aliás, não é o único bugrino que tá feliz, né, Thiago Prudente, com os 2 primeiros jogos da Série B do Brasileiro? Vamos com calma, que faltam ainda 36 rodadas, mas não custa nada o torcedor bugrino ficar feliz aí com 2 vitórias expressivas do Guarani. Vamos esperar aí agora a recuperação da Ponte, né, Heitor? Porque a Ponte que não anda bem, 2 derrotas, ao lado do Majestoso anda preocupante aí. O lado alvinegro de Campinas está preocupado, mas espero que os 2 times façam uma boa campanha esse ano. Quem sabe os 2 na Série A em 2024. Seria um sonho, mas seria muito bom Campinas voltar a estar novamente na Série A, né, Heitor? Campanha... Principalmente para você, né, Heitor? É a tua oportunidade de ver seu time jogando aqui mais vezes, né? Seria interessante, mas sábado estaremos presentes no Allianz Parque, mesmo com o preço salgado de ingresso de Leila Pereira, viu, Thiago Prudente? Agora, sábado tem Ponte Preta na tela da Band. Claro, todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você ouve na Rádio Bandeirantes Campinas com a equipe de Carlos Batista. Não será diferente nessa rodada da Série B, mas o torcedor ponte-pretano também terá no sábado, a partir das 4h20 da tarde, com a bola rolando a partir das 5, a transmissão com exclusividade para a TV aberta de um jogaço, hein? Chapecoense e Ponte Preta se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e você vai acompanhar na tela da Band, que transmite a Série B do Campeonato Brasileiro de ponta a ponta. Fizemos já na primeira rodada com a Rede Bandeirantes no domingo a derrota da Ponte Preta para o Vitória por 3-0 e muito em breve o Guarani também estará na tela da Band, na tabela definida pela CBF, pela entidade que comanda o futebol brasileiro. Mais uma mensagem chegando antes da gente fazer uma pausa. A mensagem do nosso ouvinte, o Edivaldo, final do telefone 4345. Bom dia. A mídia portuguesa está dizendo sobre a comitiva de Lula. É um exagero. Na saída do hotel, o trânsito é parado com mais de 22 carros. Dinheiro público em jogo e ele, ironicamente, dando parabéns
ao governo por ter esses custos nessas viagens internacionais. O nosso Bastidores do Poder vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre o projeto de lei contra as fake news. Tem reportagens sobre esse assunto, também uma palavrinha do deputado relator desse projeto e mais. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se pronuncia com relação a uma possível contradição dita por ela em relação ao recebimento das joias como presente do governo da Arábia Saudita. E o que acontece em Campinas, você acompanha também em tempo real aqui na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta sexta-feira, Guarani e Ituano vão se enfrentar às 21h30 no estádio Brinco de Ouro. E no sábado, a Ponte Preta vai encarar a Chapecoense às 17 horas na Arena Condá em Chapecó. Jogos da terceira rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Agora são 11 da manhã, 5 minutos. Estamos de volta com o Bastidores do Poder, agradecendo a sua audiência em AM 1170 FM 85.7. Tiago Prudente, no bloco anterior, nós trouxemos uma dúvida de um ouvinte nosso que, vou até buscar aqui a informação correta, o ouvinte Edmilson, questionando se, uma vez aprovado o aumento dos vereadores, o prefeito iria vetar ou não. Ele acredita que, tendo o poder de veto, o prefeito Dário Saad não o faria, por depender da Câmara Municipal para aprovar projetos, mas nós ficamos nessa dúvida se é necessária a aprovação do prefeito ou não nesse assunto que é regimentado pela Câmara Municipal. Você já tem a resposta com relação a isso. Exatamente. Vamos lá. Quanto à questão do aumento dos vereadores, é um projeto de resolução, ou seja, é uma norma que é de competência exclusiva da Câmara Municipal, ou seja, que produz efeitos internos ou administrativos. Então, ela não é sujeita à sanção do prefeito. Então, como funciona? Ela foi aprovada e agora ela é promulgada pelo presidente da Câmara dos Vereadores, essa questão do salário dos vereadores para 2025, porque é uma questão interna da Câmara, como determina aí a legislação, a Constituição, uma obrigação constitucional esse reajuste feito pela legislatura anterior. Já quanto à questão do projeto de 13º e férias, que é um outro projeto, aí sim é preciso uma sanção do prefeito Dário Saad, aquele que determina o 13º, férias remuneradas e o adicional de férias como um trabalhador
CLT. Mas a gente tem que ficar atento que para o prefeito vetar esse projeto de lei, ele tem que ter uma justificativa e uma razão legal para vetar. Então ele precisaria encontrar algo que fosse contra a lei para vetar esse projeto de lei. Mas o que não existe, já que o STF permite que a Câmara de Vereadores faça a votação desses benefícios, só para o ouvinte entender, uma Câmara lá no Amazonas, de uma cidade pequena, questionou o STF se era possível ter esses benefícios. O STF disse, olha, proibido não é, não disse nem que podia, mas falou, proibido não é, a Constituição não proíbe que a Câmara coloque esses benefícios, e aí agora as câmaras municipais estão adotando esses benefícios. Isso precisa de sanção do prefeito, mas como não há uma questão legal, ele só poderia vetar se houvesse uma ilegalidade no projeto e comprometesse o orçamento, que não vai acontecer com a Câmara de Vereadores, o orçamento destinado para a Câmara de Vereadores, possivelmente, quase 99,9% de certeza, que o projeto de lei vai ser sancionado. Agora são 11 da manhã, 8 minutos. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está nesse momento na Polícia Federal, onde presta depoimento, que começou ali por volta de 8h45, que foi o horário em que chegou à sede da PF, o ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado pelo ex-secretário do Ministério da Comunicação, Fábio Weingarten. A expectativa com relação a esse depoimento, que é para investigar os atos de 8 de janeiro, quando criminosos invadiram as sedes dos 3 poderes. Nós sabemos os estragos que foram provocados. O depoimento de Bolsonaro foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na semana passada, após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Na ocasião, Moraes deu 10 dias para a PF ouvir o presidente. Os delegados querem saber se uma mensagem nas redes sociais pode ser relacionada com os crimes, quando ele questionou o processo eleitoral. Os responsáveis pela investigação também vão apurar quem são os mentores intelectuais dos atos criminosos. Bolsonaro, segundo representação da PGR, teria supostamente incitado a perpetração de crimes contra o Estado de Direito. Por tal motivo, nas palavras escritas pela PGR, justifica-se a apuração global dos atos praticados antes e depois de 8 de janeiro de 2023 pelo representado. É um depoimento que é importante para a investigação, mas que talvez não tenha tanto efeito se for para utilizar como principal base uma postagem nas redes sociais. Porque a gente sabe que durante a pré-campanha, a campanha, o mandato, a campanha de reeleição e mesmo depois, Bolsonaro sempre usou as redes sociais de uma forma polêmica, atingindo muitas vezes as pessoas ali atacadas de forma dura e atingindo também a sua bolha. Daí a associá-lo aos atos de 8 de janeiro é um caminho muito distante para uma investigação da Polícia Federal. Mas isso não significa que esse depoimento não seja muito aguardado para as apurações, Tiago. Essa questão dessa postagem nas redes sociais é porque é referente à representação da Procuradoria-Geral da República, que citou o artigo 286 do Código Penal, que prevê uma pena de detenção de 3 a 6 meses de prisão para quem incitar publicamente a prática de um crime, detenção de 3 a 6 meses, eu não sei se eu falei anos, de prisão para quem está publicamente a prática de um crime, que é isso que a PGR indicou quanto à postagem de Bolsonaro. Só que a defesa de Bolsonaro espera que a PF questione ele sobre outras questões, sobre a questão intelectual dos atos do dia 8 de janeiro. Principalmente sobre questões abordadas que eles acreditam, incentivo aos acampamentos que estavam na frente dos quartéis e também a minuta golpista que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Então, a gente deve ter a PF questionando essas questões. Inclusive, informações que se tem de bastidores é que ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro passou o dia com advogados treinando as respostas que daria para a Polícia Federal. E que provavelmente em algumas questões ele ficaria em silêncio. A gente está esperando agora, esse depoimento começou por volta das 9 da manhã, ele entrou ali 8h30 da manhã na sede da PF,
Agora já são mais de 11 horas da manhã e a gente ainda não teve a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro da sede da PF. A gente está aguardando para ver como é que vai ser o desdobramento desse depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas essas outras questões também devem ser ali exploradas pela Polícia Federal, que investiga outros casos relacionados ali ao alto escalão do governo Bolsonaro, principalmente essa questão da minuta do golpe. Vamos ver, vamos esperar para ver se esse depoimento vai ser divulgado, o que Bolsonaro vai responder, mas esse depoimento de hoje tem a ver exatamente com essa questão, então, relacionada aos atos do 8 de janeiro e também ao que envolve todo esse contexto. Por isso, a polícia deve fazer outros questionamentos além da questão das redes sociais dessa publicação, Heitor. Depoimento que fica restrito a essa investigação específica dos atos golpistas de 8 de janeiro. Então, outras questões que também envolvam o ex-presidente Jair Bolsonaro não vão ser questionadas, como, por exemplo, o pedido de investigação que está sendo analisado pelo Ministério Público Federal contra o ex-presidente, pessoas próximas, por conta de joias que foram presentes do governo da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Dos Emirados Árabes, na verdade, foram armas que foram presenteadas, mas que também estão nessa lista de apuração que o Ministério Público Federal analisa os pedidos. Análises ocorrem na Procuradoria da República de São Paulo e do Distrito Federal. Então, são assuntos diferentes que não vão ser abordados nessa mesma oportunidade pela Polícia Federal. Agora, há um fato novo com relação às joias que já geraram tanta polêmica nesse começo de 2023. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou ontem que teve conhecimento sobre o segundo conjunto de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita e recebido de forma ilegal no Brasil. É uma mudança de versão após o jornal Estado de São Paulo revelar, na edição de ontem, o relato de uma servidora do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica à Polícia Federal. Essa servidora teria informado aos agentes que Michele teve contato direto com o segundo conjunto de joias masculinas que foi trazido pelo ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em outubro de 2021. A Michele Bolsonaro ontem participou de um evento do PL, o Partido Liberal, e ela foi questionada por jornalistas e deu a seguinte resposta à imprensa. Pois é, só que tem que noticiar corretamente, né? Essas joias que chegaram no Alvorada foram joias masculinas. Então, estou me associando ao primeiro caso quando eu falei que eu não sabia, não sei mesmo. Tanto que essas joias continuam apreendidas e essa da Alvorada está na Caixa Econômica Federal. O que eu tenho a ver com isso? Mas essa joia que chegou também, primeira-dama, não teria chegado de forma irregular, passado, não, sem aí ser declarado? Não, aí você... E a senhora, não. de fato, concorda que a senhora realmente recebeu em mãos esse Gente, foi tudo feito pelo trâmite administrativo. Então a senhora recebeu em mãos? Eu não, ela estava no Alvorada. Ela é passada pela administração. Mas não entregaram nas mãos da senhora? Não, ela estava no Alvorada. Eu morava onde? No Alvorada. Não é verdade? Oi? As joias onde estão agora? Ô, gente, vocês são muito mal informados. Não está na Caixa Econômica Federal. É o lote que é da cor ouro rosé. Mas não era masculino? É masculino, mas era ouro rosé. Um terço, um relógio, abotoaduras, uma caneta. Vocês já sabem disso. Vamos lá. O que nós temos aí já marcado. Assim, é questão de interpretação, né? Veja ela sendo retirada pelos assessores depois dessa fala, mas tem mais detalhes que você acompanha também no portal band.com.br sobre o depoimento dessa servidora. Ela narrou que foi avisada da chegada de um pacote com joias que deveriam ser incorporadas ao acervo do ex-presidente da República. A caixa foi levada e recebida por 3 pessoas, sendo a funcionária que prestou o depoimento Eric Moutinho Borges, com o coordenador-geral do órgão e o museólogo Rainel Fernandes. São as 3 pessoas que teriam tido contato com essa caixa de presente com as joias. Depois, um servidor da Alvorada buscou o material do Palácio do Planalto e o administrador da residência oficial da presidência entrou em contato direto para buscar o conjunto. Tem nomes, inclusive, na reportagem que você confere no portal da Band. O pacote vale pelo menos R$1 milhão e conta com um relógio, uma caneta, um anel, um par de abotoaduras e um rosário, todos cravejados com diamantes. É a mesma lista elencada
pela ex-primeira-dama no trecho que a gente ouviu agora dessa entrevista. Mas Michele negou que teria recebido as joias em mãos e que o conjunto estava no Palácio do Planalto. Como é que essa nova informação, na sua opinião, pode, de alguma forma, mudar os rumos do que a família Bolsonaro vem tratando como a versão oficial dos fatos? Mexe em alguma coisa, Tiago Prudente? Olha, Heitor, eu não sei se mexe quanto à investigação que segue sendo feita pela PF. Eu acho que acaba colocando a família Bolsonaro ainda mais no centro dessa crise, principalmente Michele Bolsonaro, que a gente tem que lembrar que ela é colocada aí como uma possível sucessora, uma possível candidata pelo PL, então a gente tem essa questão. E por que eu digo que coloca ela no centro? Porque, como você disse, ela numa primeira versão, disse que não tinha conhecimento dessas joias, que não tinha recebido essas joias, e depois do depoimento dessa servidora, ela vai e muda de posição. Diz, não, elas estavam na alvorada. Ela não disse que ela pegou as joias. Então a gente tem que ficar bem atento à fala da ex-primeira-dama, porque ela não disse que pegou as joias. Ela disse que essas joias estavam lá na alvorada e que ela morava na alvorada. Mas ela não disse que pegou em mãos essas joias. Então isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente acaba colocando coisas na boca da ex-primeira-dama que ela não falou. Ela não disse que pegou as joias. Ela disse que essas joias estavam na alvorada, e como ela estava na alvorada, também ela morava lá na alvorada. Então ela não deixa muito claro se ela teve contato ou não, como a servidora disse no depoimento. Eu acho que coloca a Michele de novo no centro dessa questão, porque primeiramente tinha se dito que essas joias, aquela que foi parada no aeroporto de Guarulhos, que era o colar de 16 milhões, que foi parada no aeroporto de Guarulhos, era para Michele, e durante o depoimento de servidores relacionados a essas joias, eles não mencionaram a Michele, e agora ela volta de novo ao centro com essa questão de que ela sim sabia do segundo pacote de joias masculinas e que ela teria pego em mãos essas joias. Ela não confirmou que pegou em mãos, mas disse que eles estavam sim no Palácio da Alvorada. Então, é perceptível que essa história é algo que deixa os Bolsonaros, a família Bolsonaro, um pouco desconfortável, porque ela não foi explicada totalmente e tem pontas soltas. E as primeiras versões vêm sendo desmontadas com o andar das investigações, o que deixa essa situação ainda mais emblemática sobre essa questão das joias enviadas pela Arábia Saudita. 11 da manhã, 20 minutos, agradecendo também a participação do nosso ouvinte DJ Ale, comentou agora há pouco sobre a reforma no Mercadão, tá torcendo para que não mexam na esfirra, que os comerciantes tenham a possibilidade de manter o seu espaço, principalmente a esfirra do Mercadão, que é saboreada pelo DJ Ale. Obrigado sempre pela audiência, pela participação. E olha, trazendo aqui uma outra informação de Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o requerimento de urgência para análise do projeto de lei para combater as chamadas fake news. A votação da proposta, parada na casa há 3 anos, pode acontecer ainda nesta semana. Sobre as fake news que vão se espalhando e o projeto de lei, tem reportagem na voz do Márcio Campos. As fake news costumam se espalhar rapidamente, muitas vezes impulsionadas por posts patrocinados ou pelos próprios algoritmos das redes sociais. E menos da metade dos brasileiros costuma questionar o que lê na internet. Kevin Almeida, cuidador de idosos, já recebeu várias notícias falsas. No mundo em que a gente vive hoje, a gente precisa usar o bom senso, né? Meio que bater as informações para ver se elas realmente se encontram, as pontas soltas se encontram. A pesquisa feita por uma empresa global de cibersegurança também mostrou que 2 em cada 3 brasileiros não conseguem identificar uma notícia falsa. Muitos chegam até a cair em golpes. Caso da bibliotecária Sueli Nemen. Pelo menos na minha profissão enquanto bibliotecária, a gente tenta trabalhar no sentido de desmentir essas notícias para que as pessoas tenham mais acesso a uma informação verdadeira e possam tomar decisões mais acertadas. Uma lei
discutida há 3 anos no Congresso Nacional, pretende ampliar a lista de conteúdos que devem ser retirados do ar antes mesmo de uma determinação judicial. O projeto fala sobre a responsabilização e transparência das redes sociais e também da regulação dos posts patrocinados, que são pagos para atingir um público maior. A proposta prevê ainda a criação de uma entidade responsável por essa regulação. Caio Vieira Machado, que é cientista social e advogado, defende regras rígidas para o setor. As redes sociais impactam tudo o que a gente faz hoje, desde a comunicação em família até o que a gente compra na internet e até o funcionamento da nossa democracia. É necessário que a gente crie maiores responsabilidades para as plataformas, sobretudo em termos de prestação de contas e controle. Em meio a uma enxurrada de informações que caem nas nossas redes sociais, é importante pesquisar e, na dúvida, não repassar essas mensagens, como faz o supervisor contábil João Francisco da Silva. Você vai estar transmitindo uma situação que vai prejudicar outras pessoas. Então, sempre que você duvidar de alguma situação que você julgue que não é verdade, simplesmente não passe para frente. 11h23, com o regime de urgência aprovado pela Câmara Municipal, da Câmara Federal, a análise pode acontecer diretamente no plenário da Casa. O relator da proposta é o deputado Orlando Silva, do PCdoB, que faz parte da base aliada do governo e defende o projeto também no microfone da Rádio Bandeirantes. É muito importante nós termos uma regra para garantir a liberdade de expressão de todos na internet. A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo em que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência. Agora, um projeto, Tiago Prudente, que tem dividido opiniões. Há uma tendência para que seja aprovado no Congresso. Mais um projeto de lei que prevê advertência, multa e proibição de diferentes serviços virtuais se houver demora das plataformas para retirar conteúdos falsos do ar, está sendo visto por parte da oposição e muita gente crítica a essa opinião como um princípio de censura. É nessa linha mesmo que você entende o projeto ou é preciso regulamentar algo que está sem controle na internet hoje, que é a propagação de notícias falsas? Eu acho que a regulamentação de qualquer questão é importante, né? A gente precisa ter consciência disso. Eu acho que a discussão sobre a forma de regulamentar, que é importante, é isso que os deputados têm que debater. Mas essa PL das fake news, esse projeto de lei, não está na Câmara ontem. Está há 3 anos na Câmara dos Deputados para ser aprovada. Então, não é uma discussão de agora. Não vamos colocar que isso foi feito agora, como alguns deputados que chegaram nessa legislatura agora estão dizendo. Essa PL está há 3 anos na Câmara, não é possível que a Câmara não teve tempo de debater isso. Bom, foi colocado em regime de urgência, deve ser votado na terça-feira, tudo indica que vai ser aprovado porque é uma questão que é acampada ali pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, então ele tem ali controle da maioria da Câmara, então deve ser aprovado e vai voltar para o Senado, porque teve algumas modificações, para então aí sim ser aprovado pelo Senado e ir para a sanção presidencial. Esse projeto, eu não vejo ele como uma censura, eu vejo que precisa ser debatido e alguns pontos vão ser aperfeiçoados, provavelmente o Senado deve fazer algumas mudanças ali, algumas adequações, e isso é natural, mas uma regulação precisa ter, Heitor. Por exemplo, as mídias tradicionais, que é rádio e televisão, tem regulamentação, gente. Não é solto da maneira que as pessoas imaginam que é. Na época da eleição, a gente tem várias regras para seguir, que a Justiça Eleitoral determina, como dar o tempo igual para os candidatos, trazer a questão da isonomia para que o eleitor decida da melhor maneira possível. É isso que determina a legislação. Então, tudo precisa ser regulado. E as redes sociais não podem ser terra de ninguém. O que acontece hoje nas redes sociais é que as pessoas cometem crimes e fica por isso mesmo. Isso não pode acontecer. E as plataformas que conseguem mandar anúncios, porque se eu comentar agora que quero comprar um celular novo, como eu estou fazendo nesse momento aqui na rádio, do lado do meu outro celular que está aqui do meu lado, eu duvido que daqui a alguns minutos não vai ter um anúncio de celulares aqui do meu lado.
Se as plataformas digitais conseguem detectar isso, como é que elas não conseguem impedir discursos de ódio, grupos neonazistas, fake news? Eu fico meio em dúvida, porque elas dizem que não é possível. Mas para fazer venda, monitorar o que eu estou falando, elas conseguem. Então é preciso sim uma regulamentação e multas pesadas para essas empresas para que elas possam se adequar. E o que eu digo é para que não seja violado, para que não sejam cometidos crimes nas redes sociais. Opinião é uma outra coisa. Crime em rede social não é possível. E o que a gente tem confundido muito no Brasil nos últimos tempos são representantes do povo, sejam de direita ou de esquerda, que estão cometendo crimes nas redes sociais e mascaram isso de opinião. Crime é uma coisa, preconceito é uma coisa, opinião é algo muito diferente. São 11h27, Bastidores do Poder fica por aqui. Amanhã estamos de volta às 10 da manhã. Tiago Prudente acompanhando o noticiário político local, nacional e internacional e outros destaques também da nossa região. Um grande abraço para você, uma boa tarde agora, quase tarde já de quarta-feira e até amanhã. Uma boa tarde para os ouvintes, uma boa tarde para você também, Heitor. Um bom Brasil Urgente às 4 horas na tela da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. A partir de agora, você acompanha o noticiário esportivo no programa Nossa Área, falando de Guarani, Ponte Preta, outros destaques do mundo do futebol, com a apresentação de Carlos Batista nas férias de CH. Hoje, Carlos Batista, titular da equipe de esportes, é quem comanda o Nossa Área. Eu vou ter que matar uma vontade que eu tenho a vida inteira. A origem! Carlos Batista, em instantes no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Um grande abraço a você e até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é